Oi, madames, tudo bem? Vocês estão aí preparadas para o primeiro devaneio de 2020? Já fiz looks da semana por aqui, já fiz o que mais? Vídeo conversando, respondendo perguntas, mas para entrar no ritmo de verdade, tava faltando devaneios, né? Tava aí pensando umas coisinhas que eu queria compartilhar com vocês. Antes de começar, deixa eu só falar que vai ficar de fundo essa doce zoada de ventilador, porque meu apartamento é poente, vocês sabem. E neste verão de Salvador, o calor aqui é caprichado, sem ventilador não existe. Eu ia começar a limpar o bigodinho aqui, ó. Acho que não ia ficar muito legal no vídeo. Então tenham paciência aí com essa zoadinha de ventilador. Eu particularmente até gosto. No vídeo incomoda um pouquinho, mas eu espero que ainda assim vocês consigam focar no que eu estou falando, certo? Vou rodar a vinheta e a gente começa a falar sobre o assunto de hoje no Devaneios. Tava aqui pensando, eu sempre começo os devaneios assim, né? Mas é a mais pura verdade. O devaneios é sempre um reflexo levemente aleatório de alguma coisa que ronda a minha cabecinha e que eu compartilho com vocês. E aí eu tava pensando no seguinte: essa semana que passou eu fiz entre 1000 posts que eu faço no Stories diariamente, eu fiz um com a foto que era Maria sentada enfim, deitadinha assim com o olhar. E eu falei, nossa, eu até escrevi aqui, ó, me sentindo julgada até por Maria. Isso tudo eu escrevi no Stories, tá? E foi daí, eu tô falando tudo isso porque foi daí que veio o assunto do devaneio de hoje. Eu botei, me sentindo julgada até por Maria. Embora a gente saiba que o julgamento começa em nós mesmos, não é? Eu me julgo, portanto acho que Maria também está me julgando, da maneira como internamente eu me olho, me julgo e me puno. Imprimo nos outros a visão que eu mesma tenho de mim, tirando a responsabilidade de lidar com isso, entende? Fecha aspas. Esse foi o meu stories. Bem aleatório, escrevi isso assim, tipo, do nada. Acho que eu já tava pensando nisso, na verdade. E aí fiz um story sobre isso. E aí teve 2 grupos. Várias pessoas que se identificavam e falavam, nossa, é verdade, depois que eu percebi isso eu mudei muito. E várias pessoas falaram assim, Martinha, não acompanha muito bem o raciocínio não, me perdi aí. Explica, faz um devaneio e tudo mais. E aqui estou para compartilhar com vocês um pouco do que se passa aqui dentro desta cabecinha. Seguinte, essa história do julgamento, da gente se julgar, da gente julgar que os outros estão julgando a gente, pela forma como a gente se julga, é uma das verdades mais incríveis que eu aprendi ao longo aí da minha vidinha, especialmente no ano passado, que foi um ano de muita introspecção e autoconhecimento. Eu fiz um vídeo, não sei quanto tempo tem, mas eu sei que foi em 2018, porque eu ainda estava casada, porque eu gravei esse vídeo no outro apartamento. Eu fiz um vídeo assim, 10 coisas que eu mudei a meu respeito. Eu acho que ali foi a primeira vez que eu me dei conta de como eu estava num processo de autoconhecimento, de mudança muito grande. Foi muito especial ter feito aquele vídeo, eu não sei se vocês lembram, eu vou deixar o link embaixo caso alguém queira ver. E acho que é um exercício que todo mundo pode fazer, olhar pra trás e ver que coisas legais você mudou ao longo do tempo, porque mudar é muito bom, mostra a evolução da gente. E aí, nesse período desse vídeo, foi que, junto com a terapia e outros movimentos, enfim, bem pessoais, eu percebi que eu era uma pessoa muito rigorosa. Tem uma coisa que eu mudei muito, graças a Deus, de 2018 pra cá, em ser menos julgadora sobre tudo, sobre mim mesma e aí, consequentemente, sobre as pessoas. E foi justamente esse o raciocínio que eu desenvolvi de novo no Stories e que eu tô trazendo aqui pra vocês. Seguinte, acompanha a lógica comigo. As pessoas, elas vivem, elas têm cada uma as suas próprias vidas, suas experiências, suas relações com o pai, com o irmão, que são aquelas primeiras relações que você tem quando você é criança. E aí você vai ampliando sua vida e vai vivendo. E aí cada um tem uma vida, e essa vida molda, transforma a visão que a gente tem do mundo. Não quer dizer que as pessoas que passem, em tese, pelas mesmas experiências vão ter as mesmas visões e vão se transformar em pessoas iguais. O que é que eu quero dizer com isso? Sei lá, às vezes uma criança teve os pais que se separaram lá na infância e aí ela tem um trauma muito grande de relações e não quer ter relação com ninguém porque acha que toda relação vai acabar em desgaste, briga e separação.
Por outro lado, pode existir crianças que passem por essa relação, por um término da relação dos pais, pela separação, e vão justamente para o oposto, vão querer a todo custo manter relações estáveis e simples e ali sob controle, porque se você não estiver ali vigiando e se essa não for uma relação muito segura, não vai acabar tendo aquele mesmo estresse que passou. O que eu quero dizer é isso, basicamente. Não vou me delongar nessa parte não, que é só o início do raciocínio. As pessoas têm as suas próprias experiências de vida e a partir dela vão criando a sua visão de mundo e o seu julgamento, o seu conceito do que é certo, errado, legal, o que é que ela tolera, o que é que não tolera, o que é que ela almeja na vida, o que é que ela precisa na vida dela, nos relacionamentos, na vida pessoal, na vida de trabalho, enfim, na existência por completo. Eu tô aqui tentando organizar meu pensamento para fazer um devaneio mais organizado. E foi justamente sobre essa nossa visão de mundo que eu me referi lá no Stories. Por quê? Às vezes a gente às vezes não, eu acho que isso é um movimento que todo mundo faz, que no máximo a gente consegue aprimorar para sofrer menos com isso. Mas porque eu tenho uma vida X, eu acho que todo mundo precisa ter essa vida X. E aí com frequência eu me pego examinando as pessoas, julgando as pessoas, dando valor maior ou menor às pessoas, conforme as minhas referências de mundo, esquecendo que do outro lado as pessoas têm outras referências e que não necessariamente são melhores ou piores que a minha, são apenas outras. Esse foi um dos grandes exercícios que eu mencionei de ter mudado lá no vídeo e que ao longo de, assim, opiniões que eu mudei, né, porque eu era muito rigorosa comigo e com os outros. Porque esse é um movimento duplo, né, você se julga, você julga que a vida tem um jeito certo de existir, tô falando bem do meu jeito aqui, de quem eu sou, ou de quem eu era, eu olho pra vida de uma maneira muito... Eu olhava pra vida de uma maneira muito preto no branco. O que tem que ser, o manual das coisas, o certo e o errado, a expectativa, o que uma filha tem que ser, uma namorada tem que ser, uma amiga tem que ser pra ser amiga, pra ser filha, pra ser namorada. E aí, com isso, essa rigidez era tão grande que eu não me permitia várias coisas, várias experiências, várias vivências, várias experimentações. Não me permitia ir de fato ver ali, ó, é isso que eu quero, ah não, não é não, testei, ó, mas não é meu jeito de viver esse não, vamos testar outro. Eu não me permiti isso. Eu incuti em mim mesma um manual do certo e errado e comecei a viver assim. Então parte do que eu falo pra vocês muito é que tipo assim, eu passei muito tempo da minha vida sem viver, é porque esse manual tão rígido do que é certo, do que é esperado, do que tem que ser, do que deve ser, do que as pessoas vão querer, era muito forte em mim. E, consequentemente, eu projetava isso nas outras pessoas. Tanto para julgar a vida delas, dizer, nossa, olha fulana, não pode ser assim, não tá certo ser assim. Olha como ela não é decidida em relação à carreira, sei lá, tô chutando aqui. Ou olha como ela se submete a um relacionamento assim, assim, assado, isso não é o certo, não é assim que se faz. Do alto do meu trono, né? Incrível eu. Só que não. Esse movimento existia tanto para eu julgar os outros a respeito da vida delas com a minha métrica, pegava a minha regra e dizia, ah, não tá bom não, tá suficiente não. Só que essa era a minha regra, ignorando que as pessoas são outras e têm as suas próprias métricas do que é bom, do que não é, do que é legal, do que querem para suas próprias vidas. Como eu ainda fazia um efeito meio espelhado. Então, assim, eu me julgava tanto a ponto de olhar para as outras pessoas e dizia, certeza que fulano tá me julgando por isso. Ou não precisava ser um fulano específico, mas eu andava sempre em alerta, assim, achando que eu estaria sendo julgada por aquilo, só porque eu mesma me julgava. E às vezes as pessoas não estão nem aí. Às vezes as pessoas vão julgar, mas o desassossego desse julgamento interno é tão grande que você vive o tempo todo em alerta. Tipo, na família, mas se eu fizer isso, o que é que vão pensar de mim? Vou ser menos filha, vou ser menos irmã, vou ser menos esposa, sei lá. Todas as relações complicadas, né? Toda família tem. Porque acho que é a própria definição de família, alegria e complicação, tudo misturado. Isso também reflete nas nossas relações de trabalho. Às vezes a gente quer experimentar uma coisa, às vezes a gente quer expressar uma opinião e se contém e falar, não, mas se eu falar isso vão achar que... Será que as pessoas vão mesmo? Será que você é tão importante assim? Minha terapeuta uma vez me perguntou isso, eu fiquei assim, ó, no chão. Ela, nossa, Marta, como você é importante, né? Todo mundo tá aí preocupado com você, nesse nível que você acha. Justamente me fazendo questionar de que não necessariamente as pessoas estão pensando tantas coisas assim a seu respeito. Às vezes é mais um espelhamento do nosso julgamento interno. E enquanto a gente perde muito tempo se julgando, a gente fica num lugar tão desassossegado, tão pouco seguro, porque
estamos sempre em alerta do que é certo, do que é errado, do que é esperado, do que pode, do que não pode, que qualquer coisa que venha do outro desestabiliza a gente, né? E se tem uma coisa que eu tenho aprendido, talvez isso até seja assunto para um outro Devaneios, é procurar as minhas verdades internas. O que é sinceramente, né? Porque às vezes a gente mente pra nós mesmos, às vezes a gente mente pra gente mesmo. O que é que dentro de mim de fato faz sentido? Quando você acha esse lugar, não que seja fácil, mas das poucas vezes que eu achei esse lugar, eu disse, não, deixa eu dizer aqui, é isso que eu quero. Vai ter gente que vai achar ruim? Vai ter gente que eu gosto e que eu me importo com a opinião e que vai achar ruim? Vai, mas eu vou estar tão confortável em ter decidido por mim mesma uma coisa que faz sentido pra mim, que mesmo a opinião de outras pessoas, sejam elas completos desconhecidos, que não sabem nada sobre a sua vida, ou pessoas que você sabe que te quer bem, mas que vão te julgar conforme a ótica deles, quando você tá em paz com essa sua decisão, com quem você é, com a sua verdade, é muito mais fácil passar pela vida no sentido de lidar com esses possíveis julgamentos das pessoas. Primeiro porque às vezes eles nem existem e a gente já consegue diminuir um monte. E mesmo quando eles existem, a gente consegue relativizar, né? Eu tava esses dias aconselhando uma amiga que me pediu enfim, tava desabafando comigo e eu falei assim, ó, eu só tenho pra te falar o que eu vivi. A minha experiência, o que eu tenho pra te sugerir é com base no que eu vivi. Não tô te falando que você tem que seguir isso, mas me pedindo opinião é o que eu tenho pra dar. Porque todas as pessoas, né, às vezes a gente aconselha os outros na melhor das intenções, mas que são conselhos da nossa própria ótica. Mesmo que a gente olhe lá pro problema da amiga, sei lá, brigou com o boy, tá sem falar com o pai, qualquer coisa do tipo, você vai necessariamente projetar a sua visão de mundo, a sua relação com seu pai, a relação com o seu namorado, ou com o que você desejaria ter, enfim. É sempre a nossa visão de mundo. E aí é um movimento muito interessante a gente começar a pensar assim. Mas fulano é assim porque ele tem um motivo pra ser. Eu não preciso concordar com tudo que fulano faz, fulano diz e age. Mas eu consigo entender por que ele faz assim. Ou consigo pelo menos compreender que deve existir uma lógica para ele ser quem ele é, fazer as coisas que faz, da forma que faz. E aí eu posso dizer, ok, reconheço que isso é o seu jeito de viver, mas eu não quero fazer parte. Né? É a mesma coisa com a gente. Reconheço que é esse meu jeito de viver e eu não preciso necessariamente que todos os meus amigos e familiares e conhecidos aplaudam e concordem comigo, porque basta que eu mesma, dentro de mim, tenha decidido isso por conta própria e tenha ficado em paz com essa decisão. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Devaneios. No meio do caminho eu sempre falo isso pra vocês, né? Que eu fico super insegura. Olha aqui os julgamentos. Fico muito segura de não ter feito lógica nenhuma nas coisas que eu falo, de meus devaneios serem muito devaneios mesmo, loucos, alucinados, tudo ao mesmo tempo, várias janelinhas abertas. Mas espero que de alguma forma faça sentido aí pro outro lado e suscite um debate entre a gente, uma conversa, porque gosto muito do feedback de vocês, das coisas que vocês falam, conforme a gente vai criando esse tipo de intimidade, de relacionamento, de conexão, vocês vão se abrindo mais e me contando também coisas da vida de vocês e eu aprendo muito com a ótica e com o jeito que vocês constroem o raciocínio. Eu também falo, será que eu também não posso pensar assim? E aí a gente vai aprendendo todo mundo, certo? Devaneios feito por hoje sobre julgamentos pessoais que a gente faz internamente sobre nós mesmos e o jeito que a gente projeta isso no mundo. E eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. Eu volto aqui em breve no canal, tá bom, lindas? Beijo, tchau!